Ontem falamos sobre o mundo dos equinos e sobre o conjunto entre genética e conhecimento que garante o sucesso do animal. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Ao conversar com o especialista, muito do que achávamos certo cai por terra. Buscar esse conhecimento é muito importante para quem gosta e vive da equinocultura. Ontem conhecemos um pouco do mundo desses animais. Hoje falaremos sobre o trato e manejo dos equinos. Acompanhe! Assim como nós, seres humanos, o equino deve gostar do que faz. Não adianta ficar usando de violência e ignorância com o animal, pois se ele não quiser, ele não evolui. O treinador deve seduzir o equino e fazer com que ele se sinta bem com a sua presença e em ser tratado por ele. Os mínimos detalhes farão do cavalo um vencedor. Ouça o som do silêncio, aprenda a ouvir o animal, acredite que é possível e saiba que você e o equino formam um conjunto e se ambos forem dedicados, vai dar certo. Geralmente, o elo fraco no manejo é essa falta de capacitação na mão de obra. A boa vontade, a matéria-prima, a condição financeira, de nada adiantam sem especialização, sem conhecimento no que se faz. Cavalos de lida devem ser manejados como cavalos de lida. Cavalos de esporte exigem muito mais para que realmente pratiquem o esporte de maneira certa e possam obter resultados satisfatórios. Os profissionais da área devem estar atentos a isso e não confundir inventando moda e elevando custos. Os cavalos de lida, eles não podem onerar o proprietário, eles não podem ser caros. Porque toda a conta final, isso vai se reverter em preço da arroba de boi. Né? O cavalo de lida, ele é uma ferramenta, como tal, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser bem zelado, mas ele tem que ter uma excelente relação custo-benefício, ele não pode precisar de cuidados muito especiais. Então, por isso mesmo, o manejo do cavalo de lida, eu acho que sempre é parecido com o manejo de rebanho. Então, se você pensar essas éguas, esses potros destinados à produção de animais de lida, é muito parecido com o de vacas e bezerros. No sentido que você tem que dar uma boa pastagem, uma boa mineralização, mas você não tem como dar uma atenção individualizada e cara muito grande, porque isso não acaba impossibilitando economicamente a produção de carne bovina, ou colocando essa pessoa numa posição de não concorrência no mercado, porque o custo de produção dele sobe demais. Ao passo que, dos cavalos de esporte, se você quer uma atenção individualizada, essas medidas, cuidado veterinário de qualidade, suplementação, ferradura, cara, tudo isso que faz com que você ter um cavalo de esporte, na maioria, no Brasil, o valor que a gente pensa é mais ou menos R$ 1.500 por mês, só de custo de manutenção do cavalo. Mas se você não fizer isso, você não vai ter bom resultado na competição, porque é isso que as pessoas que querem fazer isso gastam. Então, contratar profissionais de qualidade, profissionais bem formados, seja treinador, ferrador, veterinário, tantos outros, lógico que entra nessa segunda categoria. E, de novo, os dois são válidos, os dois precisam existir. Os problemas começam a acontecer quando você mistura um modelo com o outro. Quando você quer ter um cavalo de esporte de elite sem dar para ele atenção individualizada, ou inversamente, quando um profissional bem intencionado, mas que nunca levou esse pensamento até o fim, chega num cavalo de lida e quer fazer um procedimento caríssimo que inviabilizaria a operação. No DNA do equino, 99,9% é selvagem. O resto é invenção e necessidade humana. O cavalo que melhor sobrevive é aquele que é rápido, tem resistência e está sempre atento aos perigos que o cercam. Por isso, não pode se subtrair do animal o convívio com outros, mesmo que seja visual ou olfativo, mesmo que de dentro da cocheira. Se isso não for feito, o equino se tornará agressivo e sentirá ameaçado. Sem sua rusticidade, podemos considerar que ele se ache presa tão fácil que chega a se considerar morto. A cólica é enfrentada por muitos equinos. Geralmente ela é causada por manejo alimentar irregular ou manejo de exercícios errados. É importante ficar atento ao bem-estar do animal, pois isso permite que ele desenvolva bem o seu trabalho.
O cavalo deve consumir de 15 a 20 mil calorias diárias, ou seja, ele deve passar de 16 a 20 horas do seu dia comendo volumoso, pasto natural e gramídeas, que têm baixo teor calórico por unidade de peso, mas que possuem muitas fibras. E complementar essa alimentação com concentrados, ração que não deve ser dada em alta quantidade, pois vai contra o instinto do animal e a sua natureza de ser criado solto e selvagem. Os grãos devem ser complementos energéticos para a pastagem, que ajuda o animal no funcionamento de seu aparelho digestivo. Hoje, já existem leis que fiscalizam o bem-estar do equino, se o local e trato estão apropriados dentro de uma normalidade e do que é possível no espaço destinado. Hoje em dia, muito se faz pelo animal e no contexto em que ele está inserido. Aquele que não acompanha essa realidade tende a ficar para trás. Olha, é difícil dizer porque no Brasil varia muito de região para região e também de acordo com o uso que cada pessoa tem do cavalo. Se é cavalo de esporte de base, esporte de elite, tropa de trabalho. Mas se a gente for falar de cavalo de esporte, o que a gente tem visto é que a parte de mais qualidade com menos quantidade já é verdade no Brasil também. Ou seja, em vez de uma pessoa ter uma tropa muito grande de éguas e dessa tirar uns poucos potros de elite, eles estão descartando essas éguas não tão boas, ficando só com as melhores éguas e aí obtendo de repente também os mesmos potros de elite, porque o início da criação, os fatores individuais são cada vez melhores. Então dentro disso o que acontece? Em vez de você ter, por exemplo, 10 potros e dar para eles um manejo generalizado, um manejo genérico, com ração mais barata, com cuidados mais simples, você tem só 1 ou 2 potros e dá a eles uma atenção mais individualizada e acontece duas coisas. O potencial de desempenho desse cavalo acaba subindo mais, acaba se aproximando mais desse ideal, porque mais tempo e dinheiro, e recursos e conhecimentos são investidos nele. E também, além disso, a afetividade, o relacionamento da pessoa com aquele cavalo acaba sendo mais. É muito parecido, na verdade, com o que acontece com os filhos, mal comparado, é até bem anedota. As pessoas antigamente tinham 12 filhos, porque a realidade era outra. Hoje em dia as pessoas têm 1, 2 filhos e se concentram todo o esforço e dedicação em cima deles. Tudo isso que eu falei agora, lógico que vale para cavalo de esporte, cavalo que a pessoa de lazer, cavalo que a pessoa tem para opção, não em termos de tropa de trabalho, de tropa de grandes fazendas, aí a realidade ainda é outra. Hoje, o cavalo de esporte se baseia na realidade da Europa e dos Estados Unidos. Muito da literatura e técnicas do uso desses animais vem de lá. O modelo certo é aquele que tem supervisão do dono, seja ele criador ou proprietário dos cavalos. É totalmente errado que fique apenas terceirizando o serviço sem conhecer o que é feito. E é ideal que fiscalize de perto o trabalho. É preciso que ele tenha contato com o mundo de seus equinos e conhecimento dos mesmos, para que obtenha o sucesso desejado. Existem 4 pilares que agem sobre uma boa genética. São eles: nutrição, manejo, veterinária e treinamento. Ao se olhar o todo, a possibilidade que dê certo se abrange e melhora muito. Hoje vimos a importância do trato e manejo de equinos. Tratar vai muito além de alimentar, é conhecer o animal a fundo. Amanhã vamos voltar com o Dr. Aloísio Marins, da Universidade do Cavalo, para falar sobre doma e housemanship. Até lá! Tchau!